falando sobre a camada de rede, aqui tem uma figura que mostra um recorte, né, do que seria a internet, porque aqui nós temos diversas redes locais, tá, que estão nas bordas aqui da internet, né, uma rede móvel, uma rede residencial, uma rede empresarial, e tem, isso aqui é o que a gente chama de periferia da internet, né, e ela está interligada à internet através de redes de acesso. Então, veja aqui que tem uma rede de acesso móvel celular, essa aqui é uma rede de acesso baseada em cabos telefônicos, né? Pode ser o ADSL, né? E aqui numa rede residencial na empresarial, você tem uma rede de acesso através de fibra ótica ou através de cabo, né? Então, tem diferentes redes de acesso e temos o núcleo da internet, que é formado por diferentes sub-redes aqui dentro, administradas por diferentes ISPs, né, provedoras de serviços de internet. Então, essas ISPs, como a gente viu lá no início da disciplina, elas têm uma hierarquia, né, tem ISPs nível 1, 2 e 3, né, quanto maior o nível, não, quanto menor o nível, a numeração do nível, mais internacional ela é, vamos dizer assim. As ISPs de nível 3 são as locais ou regionais, aí você sobe para 2 e para 1, você chega nas ISPs que realmente formam um entroncamento da internet, né, o que a gente chama de backbone. Então, elas vão se tornando nacionais ou globais, né? E aí, você tem a camada de rede, né, ela está desenhada aqui, né, como um terceiro nível aqui na pilha de protocolos. Tá? Isso aqui é seguindo o modelo do OSI, por exemplo, do modelo OSI, onde a gente começa com a física, depois tem a camada de enlace, a terceira é a camada de rede. Então veja que a camada de rede ela está onipresente em toda a internet. Qualquer equipamento de rede que você pegue aqui, sempre vai ter que ter uma camada de rede implementada nele, seja num roteador, né, seja num sistema final, né, ou num host final. Então, aqui nessa figura, ele está dando o exemplo de um cliente que, deixa eu desenhar aqui, esse cliente aqui, por exemplo, que ele está, deixa pessoal, peraí que, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se dá certo. Só um minutinho. Pronto. A marcação estava dando errado aqui, agora deu certo. Pronto, esse cliente aqui, ele está numa rede residencial, tá? Ele está acessando ou querendo se comunicar com esse servidor aqui que está na rede de uma empresa aqui, ok? Então, são dois hosts finais que precisam trocar pacotes, né, através da internet. Então, como eles são hosts finais, eles têm toda a pilha de protocolos implementada neles, né, desde a física até a camada de aplicação. Vejam aqui que essa pilha aqui é no estilo do TCP/IP, tá? Mas aqui ele quebrou aqui a camada de enlace, de acesso à rede, quer dizer, em duas, né? Na camada de enlace e na camada física. Então, a camada de rede desse dispositivo aqui precisa se comunicar com a camada de rede desse outro dispositivo, pensando num tipo de comunicação lógica, né? É claro que se a gente for baixar mais o nível, os pacotes que saem daqui, eles precisam primeiro passar por esse access point, depois por esse roteador, né, que está ligado aqui a um modem, né? Depois, até outro roteador, então ele vai fazendo saltos, né? Ele vai fazendo saltos ao longo de todo o caminho de comunicação. Mas a gente pode visualizar a camada de rede, como ela é fim a fim, assim como a camada de transporte,
que existe ali um link de comunicação lógico ligando aqueles dois hosts finais, tá? Porque quando um pacote sai daqui, o endereço, e precisa haver um endereçamento, né, para esse pacote saber para onde ele tem que ir, né? Então, quando ele sai daqui, ele já sai, né, com o endereço IP da origem, que é o endereço IP dele, e também com o endereço IP de destino, né, que é o endereço IP desse servidor aqui. Então, essa informação de endereçamento já tem que estar contida dentro do pacote. E aonde é que a gente coloca essa informação? A gente coloca essa informação dentro dos cabeçalhos do protocolo IP, né? Porque quando a gente precisa mandar uma mensagem saindo desse host aqui, essa mensagem ela nasce lá na aplicação, né, e vai descendo na pilha. Então, à medida que ela desce na pilha, esse pacote ele vai sendo encapsulado em mais camadas da pilha, né? Então, quando ele chega na camada de rede, essa camada de rede ela vai pegar o segmento que veio da camada de transporte e vai adicionar um cabeçalho a ela, né? Então, isso é o que a gente chama de encapsular aquele dado, né? Ele envolve aquele dado, colocando mais informações nele, né? Que são as informações de cabeçalho do protocolo IP. Né? Então, dois campos desse cabeçalho do IP é justamente o endereço de origem e de destino. E aí, depois ele passa isso para a camada de baixo, para a camada de enlace, certo? Então, uma vez que esse pacote esteja todo formado, né, a camada física aqui, ela vai se responsabilizar de passar, né, de transformar esses dados de todo esse pacotão que foi formado, né, em sinais, né, sinais elétricos ou eletromagnéticos para passar aqui para o próximo equipamento. Então, o principal, o principal objetivo da camada de rede é escolher o melhor caminho entre essas duas entidades, essa e essa. Vejam que na internet existem uma infinidade de caminhos diferentes que poderiam ligar esses dois hosts, tá? Então, o protocolo de rede, ele precisa escolher esse melhor caminho. Então, qual é a decisão? Quem é que toma essa decisão do melhor caminho, né? Essa decisão de roteamento é tomada justamente por esses equipamentos que estão presentes aqui na borda das redes de acesso, né? Isso aqui é um roteador de borda, né? Esse cara aqui, ó, esse cara é o roteador de borda dessa rede. Esse cara aqui é o roteador de borda dessa outra rede, tá? Então, os roteadores de bordas da rede, eles se comunicam com os roteadores centrais das ISPs, que são esses caras aqui, né? E dentro deles está rodando um software, né? Que tem implementado um algoritmo que a gente chama que é o algoritmo de roteamento, tá? Então, esse algoritmo de roteamento, ele já foi, vamos dizer assim, pré-configurado, ou ele vai sendo configurado ao longo do tempo, porque isso também é dinâmico, tá? Então, ele vai, esses roteadores aqui, eles vão se comunicando entre si, eles vão trocando informações, para entender como é que está a topologia da rede, né? O que é que eu chamo de topologia da rede? Quem é que está conectado com quem é vizinho de quem, né? Se existiu algum problema, por exemplo, num link desse aqui, ó, esse link aqui pode ter falhado. Não existia aqui essa comunicação por algum motivo, né? Uma fibra ótica partiu, alguma coisa do tipo, né? Então, essa informação de um link quebrado, essa informação se um link está muito congestionado ou não, né? Tudo isso pode ser usado, né, como informação para esse algoritmo de roteamento, né? E aí o algoritmo de roteamento, ele vai estudar, ou vai entender como é que está essa topologia da rede, e a partir de um certo critério,
ele vai decidir qual será a melhor rota para esses pacotes que vão sair dessa rede até chegar nessa aqui, né? Que critérios seriam esses, né? Pode ser um critério, por exemplo, de menor distância, ou seja, eu quero escolher uma rota onde os pacotes passem por menos roteadores. Por exemplo, se uma rota poderia passar por esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o número de saltos aqui é 4, enquanto que o número de saltos aqui por cima seria 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, por baixo seria mais rápido, em tese, né, do que passar por cima. Então, isso seria um possível critério. Um outro critério, por exemplo, seria você utilizar links, né, ou enlaces que tenham maior taxa de transmissão. Então, poderia ser que por baixo eu tenha menos saltos, mas por cima, esses links aqui por cima sejam fibras óticas de maior capacidade. Então, a taxa de transmissão final que eu teria, né, a vazão de dados final que eu teria entre esse roteador e esse, ou entre essa rede e essa, seria melhor, seria mais alta se eu escolhesse uma rota passando lá por cima, tá? Então, é o algoritmo de roteamento quem vai fazer isso. Então, essa é a função principal da camada de rede, tá certo? Então, vamos seguindo aqui, que alguns dos conceitos que eu acabei introduzindo agora na descrição dessa figura vão ficar mais claros à medida que a gente for avançando aqui nos slides, tá? Então, aqui, ó, eu acabei já falando, né, os dados, a mensagem, ela nasce aqui na aplicação, ela vai descendo aqui na pilha de protocolos, e quando ela chega aqui na camada de rede, é porque cada camada dessa da pilha, ela vai se preocupar com algumas funcionalidades, né, ela vai se preocupar com com as coisas que aquela camada precisa fazer, né, porque, na verdade, todo o processo de comunicação, ele é um processo complexo que a gente precisa quebrar em funções menores, né? Em tarefas menores. Então, a ideia da gente quebrar, visualizar isso como uma pilha de protocolos, é porque a gente quebra essa tarefa complexa em tarefas mais simples, né? Então, na camada de rede, ela vai ter tarefas específicas para serem implementadas aí nessa camada de rede, né? Então, a camada de rede, ela vai possibilitar que os dispositivos se alcancem, né? Porque, como eu falei para vocês, tem um endereçamento IP, né? Onde cada endereço IP, cada host, né? Seja ele clientes, servidores ou peers, né? De uma comunicação P2P, eles precisam se alcançar, eles precisam ter um endereço único. Por isso que a gente, quando o protocolo IP foi proposto, né, a ideia é que cada dispositivo tivesse um endereço único na rede. Né, isso com IPv4 foi verdade durante algum tempo, né, mas à medida que a rede começou a crescer, a internet começou a crescer, o número de endereços IPv4 disponíveis, né, não foi mais suficiente, por isso que proporam o IPv6, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, isso aqui eu já acabei comentando, né? Uma vez que saia, o pacote ele sai aqui da camada física, né, desse computador aqui, ele passa pelo roteador de borda da rede dele, né? E depois entra no núcleo da internet, né? E dentro desse núcleo da internet, que é governado ali pelas ISPs, essa rota tem que ser escolhida, né? E vejam também uma curiosidade. Essa rota, para ela chegar até lá na outra ponta, né? Ela vai passar por diferentes ISPs, tá? Os roteadores que vão
vão se comunicar nessa rota, não necessariamente eles pertencem à mesma ISP, não. Eles podem pertencer a ISPs diferentes, ou seja, aqui a gente já está vendo que uma rede de um ISP, né, no núcleo da internet, precisa se comunicar com a rede de outro, tá? Então, lá na frente eu vou falar sobre o conceito de sistemas autônomos, né, os AS, né? Então, cada sistema autônomo é como se fosse uma parte desse núcleo aí que é administrado por um ISP, né? E os algoritmos de roteamento podem, inclusive, ser diferentes, né? Uma ISP pode decidir utilizar um algoritmo e outro ISP, em outro sistema autônomo, pode escolher outro algoritmo, né? Então, a gente precisa também ter uma forma do roteamento conseguir ser feito entre sistemas autônomos, tá? Então, a gente também vai falar sobre isso lá na frente. Tá, vamos falar aqui, tá? Repasse e roteamento são duas funções que precisam ser feitas na camada de rede, tá? E as duas, né, são também feitas nos roteadores, que são aqueles equipamentos de rede que são comutadores de pacotes, né? Eles são, a função deles é receber um pacote e decidir para onde esse pacote vai, ou seja, o roteador ele tem diferentes interfaces de rede, interfaces de entrada e saída, né? Então, sempre que uma dessas interfaces funciona como entrada, porque é por onde o pacote está chegando, né? E todas as outras interfaces são potenciais interfaces de saída, né? Porque o pacote pode ser roteado para diferentes cantos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um roteador aqui, né? Aí eu tenho, vamos supor aqui, quatro, quatro interfaces de rede, tá? Se o pacote, ele chega, esse aqui é um pacotinho, né? Se ele chega por essa interface aqui, né? Ele pode ser roteado para qualquer uma das outras três. Então, essa aqui seria a interface de entrada, as outras três são potenciais interfaces de saída, né? Se esse pacote ele entra por essa interface aqui, né? Ela vai ser a interface de entrada, as outras três seriam interfaces de saída, tá? Então, dentro aqui desse roteador, ele precisa, ele tem um software que está instalado nele, né? E esse software vai desempenhar uma função, tá? Duas das funções principais desse roteador é realizar o repasse e o roteamento. O repasse nada mais é do que a condução desse pacote, né? A decisão por onde esse pacote tem que ser encaminhado. Né? Se ele entra por aqui, ele vai ser encaminhado para cá ou para cá. Né? Então, essa decisão ela é baseada em cima de uma tabela. Tá? Cada roteador tem uma tabela de repasse, onde ele faz um mapeamento de qual saída, para qual saída aquele pacote ele tem que seguir. Então, como é que ele faz isso? Né? Essa decisão é em cima do endereço IP, né, de destino daquele pacote. Então, como eu falei para vocês, esse pacote ele foi encapsulado lá na origem, né, quando ele desceu na pilha de protocolos lá na origem, ele foi encapsulado e ao passar pela camada de rede, foi definido para ele qual é o endereço IP de destino daquele pacote, tá? Então, esse endereço IP, depois a gente vai entender que é um endereço hierárquico, tá? Ele tem lá um número de bits, né? No caso do IPv4, são 32 bits que formam o endereço IPv4, né? Então, desses 32 bits, tem uma parte que vai identificar qual é a subrede de destino né, que ele precisa alcançar, e qual é também a máquina, né,
dentro daquela subrede de destino. Então, ele é um endereço híbrido, onde tem uma parte que informa qual é a rede e uma parte que informa qual é a máquina, qual é o host, certo? Então, os roteadores, eles são preparados para ficar monitorando ou comparando quais são os prefixos dos endereços IPs, né? Porque esse prefixo é o que vai identificar qual é o endereço da rede, certo? E o sufixo é como se fosse o endereço da máquina, tá? Então, para a camada de rede funcionar de forma rápida, né, essa decisão é toda tomada em cima dos prefixos. Eu não preciso ficar nos roteadores me preocupando qual é a máquina de destino, tá? Quem vai se preocupar qual é a máquina de destino vai ser somente o roteador de borda daquela máquina de destino. Os roteadores do centro, do núcleo da rede, eles não precisam ficar olhando para os endereços das máquinas, eles vão olhar só para os prefixos dos endereços, que são os endereços das subredes. Tá? Então, no roteador, existe uma tabela de repasse onde existem duas colunas, principalmente, né? Uma coluna são os prefixos, né, de várias subredes que aquele roteador ele tem conhecimento que existem, tá? E na segunda coluna seria para qual interface de saída aquele pacote precisa ser encaminhado, tá? Então, essa tabela, ela tem esse formato. Ela vai, toda vez que chega um pacote, esse pacote ele precisa ser processado no sentido de que o roteador precisa descobrir qual é o endereço IP de destino, né? Ele olha para o prefixo desse endereço e compara esse prefixo com alguma entrada na tabela de repasse dele, né? Se ele encontrar uma correspondência, né, ele sabe para qual saída ele precisa encaminhar, né? Porque aquela saída é o que vai direcionar de uma forma mais rápida, né, para aquele pacote chegar no destino dele. E aí vocês podem me perguntar, sim, professor, mas aí, beleza, o roteador ele precisa dessa tabela para ele ficar fazendo essas comparações, mas quem preenche essa tabela, né? Essa tabela é preenchida com informações que saem do algoritmo de roteamento, certo? Então, os algoritmos de roteamento uma outra, um outro programinha que está rodando ali nos roteadores, que é um algoritmo distribuído, porque cada roteador precisa estar rodando também esse algoritmo, e esse algoritmo e esses roteadores eles precisam se comunicar entre si, eles precisam trocar informações entre si, né? Então, para um algoritmo de roteamento poder informar, né, para o roteador as, as entradas dessas tabelas de repasse, né, eles precisam ter um protocolo de comunicação também para um roteador se comunicar com o outro, certo? Então, vejam aí a diferença, né, que existe entre, por exemplo, vamos pegar aqui esse exemplo aqui dessa subrede aqui de um sistema autônomo, por exemplo, que está interconectando aqui diferentes roteadores, tá? Vejam a diferença crucial que existe nos dois casos que eu vou falar, tá? Uma coisa é um pacote que chega, que vai passar por dentro dessa rede, que seja um pacote que leva um dado de aplicação, certo? O que é que eu chamo um dado de aplicação? Um dado de aplicação é uma mensagem que nasceu lá na origem, precisa chegar a um destino. Então, esses caras aqui, eles vão passar, eles vão ser simplesmente atravessadores, né? Os pacotes vão chegar neles, os pacotes vão atravessar por dentro dessa rede, seguindo uma rota, certo? Então, os roteadores, eles são
comutadores de pacotes de mensagens de aplicação, nesse sentido. Mas, previamente esse atravessamento desses dados aqui por essa rede, esses roteadores eles precisaram se comunicar para poder rodar os algoritmos de roteamento, certo? E poder calcular as tabelas de repasse, né? Internamente, a cada roteador desse, vai existir uma tabela de repasse, que é o que eu falei para vocês, tem duas colunas. A primeira coluna é o prefixo das redes que esse roteador consegue alcançar, né? Que é uma parte do endereço IP, certo? E aqui é o link de saída. Então, tem aqui uma correspondência, certo? Essa tabela, ela é alimentada por esse algoritmo de roteamento aqui. Mas vejam que existiu, deve existir um protocolo de comunicação específico para esses roteadores poderem se comunicarem, poderem trocar informações para preencher essas tabelas, tá? Então, esse roteador aí, eles precisam, por exemplo, utilizar um protocolo RIP. Os dois principais protocolos dentro dos sistemas autônomos é o RIP e o OSPF, tá? Então, os roteadores, eles precisam ser capazes de rodar um desses dois aqui, o RIP ou o OSPF, para se comunicar entre si, tá certo? E isso aqui é para essa função aqui do repasse do roteamento. E eles precisam ser capazes, claro, de também rodar dentro deles o algoritmo IP, porque eles vão servir como atravessadores, né, dessa informação. Então, quando eles estão funcionando somente como atravessadores, como comutadores, eles estão só processando o protocolo IP na camada de rede. Tá? Quando eles estão no modo de rodar o algoritmo de roteamento, eles precisam rodar o RIP ou OSPF. Esse RIP ou OSPF precisa depois, os pacotes que eles geram, né, precisam passar pelo TCP ou pelo UDP, geralmente é o UDP, certo? Para depois utilizar o IP, tá? Então, no modo de roteamento, né, de rodar o algoritmo, esses caras aqui, eles funcionam como se fosse uma camada de aplicação para esse roteador. Esse roteador, ele deixa de ser simplesmente um comutador de pacotes, ele agora está funcionando como se fosse um host, né? Só que esse host, ele não vai se comunicar com outro host muito longe na internet, ele vai se comunicar com outro roteador aqui pertinho dele, para ele trocar informações. Então, esses caras seriam protocolos de aplicação, esses dois continuam sendo protocolos de transporte, né? E o IP continua sendo o protocolo de rede, tá certo? Vocês entenderam, pessoal, essa diferença aqui? Que um roteador, né, para ele trocar informações entre os roteadores, para decidir aqui as tabelas de repasse, eles precisam funcionar nesse esquema aqui. Deu para entender essa parte? Beleza. O Daniel está perguntando aqui as notas da primeira prova. Daniel, eu tinha me comprometido de divulgar as notas, mas aí eu acabei esquecendo de fazer isso. Eu anotei e esqueci, tá certo? Mas eu já recebi os formulários de vocês, eu só tenho que consolidar essas notas, eu vou tentar fazer isso o mais rápido que eu puder, beleza?
Ok, então vamos continuar aqui. Essa parte aqui eu já falei sobre encapsulamento, tá? A camada de rede, ele vai encapsular um segmento que desce aqui da camada de transporte, né? E à medida que ele chega no host de destino, esse pacote aqui ele vai ter que ser desencapsulado, né, para passar para cima aqui na pilha. Tá aqui uma figurinha que mostra melhor esse encapsulamento, né? Lá na camada de transporte, nós temos os dados que haviam sido segmentados, né? Na aplicação, quando ele desce para a camada de transporte, essa mensagem ela é quebrada em partes menores, que são segmentos. Em cada segmento desse, você adiciona aqui um cabeçalho do segmento que é na camada de transporte. E aí, quando você desce isso na pilha, né, esse segmento inteiro aqui, ele se transforma no que a gente chama de Packet Data Unit, PDU da camada de transporte, e é adicionado o cabeçalho do protocolo IP, que é na camada de rede, né? Aí, isso tudo agora vai se formar o que a gente chama de PDU da camada de rede. E é ele quem vai descer para a camada de enlace e ser encapsulado em um quadro da camada de enlace, né? Aí lá na camada de enlace eu vou ter também cabeçalhos da camada de enlace que vão ser adicionados. E aí a gente pode discutir um pouco aqui sobre os modelos de serviço de rede, né? Deixa eu beber aqui uma aguinha. O modelo de serviço de rede, ele vai definir as características do transporte, certo? Então, o que é isso? Um serviço de rede é o tipo as características que uma rede, que a camada de rede pode, as funcionalidades que a camada de rede pode fornecer para a camada que está acima dela. Tá? Então, a camada de transporte, quando ela entrega um segmento para a camada de rede, ela meio que está confiando que a camada de rede vai realizar alguma função, né, com algumas garantias, né? Essas garantias elas podem ser poucas ou elas podem ser muitas, né? Então, o modelo de serviço de rede é o que vai justamente caracterizar, né, essas, essas funções que a rede entrega, tá? Então, algumas desses serviços possíveis, né? A entrega garantida. A entrega garantida é quando o protocolo da camada de rede garante que todos os pacotes chegarão ao seu destino, ok? Entrega garantida com atraso limitado. É a mesma coisa, só que além da camada de rede garantir a entrega, ele garante que os pacotes chegarão com um atraso menor do que um dado valor, né? Entrega de pacotes na ordem. Também, a camada de rede se responsabiliza por entregar pacotes na ordem, certo? Então, vejam, aí você pode me perguntar assim, professor, mas quando eu estava estudando a camada de transporte, eu vi que o TCP, ele também garante entrega de pacotes na ordem. E vi que o TCP também garante a entrega dos pacotes, porque tem lá a história das retransmissões e tudo mais, né? Então, por que que a camada de rede tem que garantir isso também, né? Aí eu respondo o seguinte, olha, não é obrigado que ela faça isso, mas é interessante que existam protocolos de rede, de camada de rede, que ofereçam. Porque, no final das contas, quem vai decidir qual é o conjunto de protocolos que vão ser utilizados naquela rede ou para realizar determinado serviço vai ser
o desenvolvedor, que está desenvolvendo a aplicação, né? E também a empresa que está, a empresa ou a organização que está necessitando daquela comunicação na internet. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O modelo TCP/IP que é adotado, né, de forma muito popular na internet, ele não é o único modelo, né? Porque no modelo TCP/IP, essa entrega garantida e essa entrega na ordem não é a camada de rede quem vai fazer isso, é a camada de transporte, vai ser o TCP. O IP ele não vai fazer de novo a mesma coisa que o TCP fez. Então, quando você junta o TCP no transporte e o IP na rede, essa combinação de protocolos, você no final vai ter isso. Vai ter entrega garantida, entrega na ordem. Só que quem fez isso foi o TCP, não foi o IP, tá? Mas aí quando você sai do modelo TCP/IP, né, quando você utiliza outras redes que não sejam a internet pública, como a gente está acostumado a usar, né, foram propostas outras redes no passado, né? Tem a chamada rede ATM, certo? A rede ATM, a rede Frame Relay, né? Foram redes que foram lançadas no passado, eram redes que eram, adaptadas ou foram propostas para serem redes do tipo WAN, né, do tipo redes de longa distância, né, ou seja, elas poderiam estar interconectando redes geograficamente distribuídas, tá, e elas não adotavam o modelo do TCP/IP, que a internet de hoje utiliza, né? Então, dentro dessas redes aqui da ATM, por exemplo, foram propostos protocolos da camada de rede que faziam isso. Entrega garantida com atraso limitado, entrega de pacotes na ordem, né? Isso sendo feito no nível de rede, não no nível de transporte, tá? Porque é, o modelo de serviço que foi proposto para a rede ATM, né, tinha essas características, tá certo? E aqui tem outras coisas aqui que a camada de rede ela pode oferecer também. Ela pode fornecer uma largura de banda mínima. O que é que seria isso? Seria uma garantia de que os pacotes que vão passar por aquela rede, né, sempre vão experimentar uma taxa de transmissão mínima, né, para aqueles tipos de aplicação que necessitam uma constância na taxa de transmissão. Ou então, um jitter máximo garantido. O jitter é quando você tem os pacotes que estão trafegando naquela rede, eles têm um atraso, né? Cada pacote tem um atraso que ele vai experimentar desde a origem até o destino. Então, quando esse atraso ele varia muito, tipo assim, o pacote 1 teve 100 milissegundos de atraso, né? O pacote 2, que foi transmitido logo em sequência, ele sofre um atraso de 120 milissegundos. O pacote 3, um atraso de 80 milissegundos. Então, veja que de um pacote para outro, esse atraso ele está variando, às vezes ele aumenta, às vezes ele diminui. Se ele variar muito, é porque a gente diz que o jitter está alto, né? Porque é a variação do atraso. Se esse atraso varia pouco, ou seja, o pacote 1, 2 e 3, eles têm 100 milissegundos de atraso, ou então 101, 102, você vê que a variação é menor. Então, para alguns tipos de aplicação, é muito ruim você ter uma variação desse atraso. É melhor que o atraso ele seja constante, porque uma vez que você, por exemplo, pensa numa aplicação de streaming, né? Você bufferiza ali no início, aqueles frames ali do streaming,
uma vez que você dá o play, né, no vídeo, por exemplo, você quer que aqueles pacotes eles cheguem sempre com o mesmo atraso, porque você não quer ter o caso daquele vídeo pausar pelo atraso muito alto dos frames. Então, se todos os pacotes daquele streaming tiverem um atraso constante de 100 milissegundos, ou seja, de 500 milissegundos, não importa, né? Porque eu fiz um buffer inicial para dar conta daquele atraso inicial ali dos pacotes chegarem, mas uma vez que eu dei o play, eu sei que dentro do meu buffer vão ter muitos pacotes disponíveis para eu poder, né, continuar fazendo a reprodução do vídeo, né? Então, o jitter, ele é prejudicial para o caso do streaming, né? Então, quando, quando o ATM, por exemplo, foi lançado, o pessoal pensou nisso, né? E aí, não, eu vou fazer o ATM aqui de um jeito que ele me garanta que eu tenho uma garantia de um jitter máximo, né? Então, pode ser feito isso no nível da camada de rede. E tem também serviços de segurança, tá? Você pode implementar serviços de segurança na camada de rede, né? No caso do IP, nós temos uma versão do IP que é o IPsec, que é o IP seguro, que ele implementa, né, criptografia para poder fazer um sigilo dos dados, ou seja, os dados que são trocados entre dois endereços IPs, né, entre dois roteadores, por exemplo, que estejam rodando o IPsec, né, aquela comunicação entre esses dois roteadores vai ser codificada, vai ser criptografada, né, e somente eles vão poder decifrar essa comunicação, porque eles teriam as chaves, né, de criptografia. E beleza, aqui então eu estava mostrando para vocês que essa tabela aqui mostra que a internet, como a gente usa hoje em dia no modelo TCP/IP, ela tem um modelo de serviço de melhor esforço, que a gente chama que é o best effort, né? Então, o que é que significa esse best effort? Ele praticamente não faz nada, assim, daquelas garantias que eu mostrei aqui para vocês, acima, ele não tem garantia de largura de banda mínima, ele não tem garantia de entrega, ou seja, o IP ele não garante que o pacote vai chegar íntegro lá no destino, né, porque ele não implementa uma retransmissão. Quem implementa a retransmissão é o TCP, não é o IP, né? A questão da ordem também, ele não entrega na ordem. Quem entrega na ordem seria o TCP e o UDP, né? O UDP, o UDP ele entrega na ordem, porque lá na camada de transporte ele faz o reordenamento, né? Ele não entrega, por exemplo, se forem perdidos pacotes no meio do caminho, o UDP não pede a retransmissão, então fica lá a lacuna, né? Fica lá o buraco. Mas em termos de ordem, ele entrega na ordem também. Temporização, aquela questão de entrega do pacote com atraso mínimo garantido, né? O IP também não faz isso, né? E indicação de congestionamento, ele também não indica se a rede está congestionada ou não, né? Quem trata de congestionamento é o TCP. Mas vejam que tem dois modelos de serviços que foram propostos aqui no ATM, que é o CBR e o ABR, que vão garantir algumas dessas coisas aqui, tá? Então, por exemplo, se você é uma organização, você tem uma empresa, para o seu modelo de negócio funcionar, você precisa que certas garantias dessas aqui sejam feitas na camada de rede e que você não confia que o modelo da internet vai lhe proporcionar isso. Então, você teria que todas as informações que você vai trafegar dentro da sua rede, da sua empresa, você não vai se confiar na internet pública,
você vai contratar algum provedor de internet ou algum provedor de comunicações que possa implementar para você uma rede ATM, né? Então você vai pagar esse serviço para essa operadora, né, de telecomunicações, uma Embratel da vida, uma dessas ISPs aí maiores, né, que ela vai montar para você uma rede ATM com essas garantias aqui. Então você não vai usar a internet, você vai usar uma WAN, né, uma rede wide area aqui de longa distância, baseada em ATM, por exemplo, porque você precisa dessas garantias aqui, tá? Então, vamos seguir aqui. E aí, do mesmo jeito que lá na camada de transporte, eu tenho o EP, que é um serviço não orientado à conexão, e tem o TCP, que é um serviço orientado à conexão, e lá a gente viu a diferença do que seria um ou outro, né? Na camada de rede, eu posso ter algo parecido com isso também, tá? Onde o serviço orientado para a conexão é o que a gente chama de redes de circuitos virtuais, né? Que é justamente aquele tipo de rede que fornece aquelas garantias, tá? O serviço não orientado para a conexão é o que a gente chama de rede de datagramas, tá? É como se fosse assim, o IP, ele estaria para o UDP, assim como o ATM, né, o protocolo de rede do ATM, estaria para o TCP. Ou seja, a gente não viu que o UDP na camada de transporte ele não faz quase nada, né? Ele se preocupa só em transportar o segmento de um lado para o outro, né? Isso é parecido com o que o IP faz. O IP também ele é de melhor esforço. Ele não faz quase nada. Assim, quase nada entre aspas. Ele faz muita coisa, mas em termos de garantia de qualidade de serviço ele não faz nada. Né? A gente acabou de mostrar isso. Então, o IP, ele se parece com o DP nesse sentido, né? Já aqueles outros protocolos aqui do ATM, né? O ATM no modo CBR, no modo ABR, ele se parece, dadas as devidas proporções, com o TCP, né? Porque eu digo devidas proporções porque um está na camada de rede, o outro está na camada de transporte, né? Mas muitas das garantias que o ATM aqui implementa, né? O TCP implementa lá do lado dele, né? Na caixinha dele, tá? Então, as redes de datagramas, que são as que são baseadas no IP, é o que a internet é. A internet é uma rede de datagramas, né? A internet, ela não é uma rede de circuitos virtuais. O ATM é uma rede de circuitos virtuais. Porque esses circuitos virtuais aqui, eles transformam uma rede comutada por pacotes, né, que no caso aqui a gente está falando de redes comutadas por pacotes, né, a gente não está falando de comutadas por circuitos, né, a gente está falando de uma rede de pacotes, mas ela, de certa forma, ela se assemelha com uma rede comutada por circuitos, como é a telefonia fixa, né, porque você tem é como se fosse um mapeamento de rotas, tá? Pegando aqui, por exemplo, dois hosts que estão se comunicando aqui, o A e o B, entre eles aqui tem várias rotas possíveis, né? E aí, numa rede de circuitos virtuais, né, cada roteador desse precisa ficar monitorando o estado da conexão, tá? E ele tem que manter dentro dele uma tabela dos circuitos virtuais. Então, esses circuitos virtuais, eles são um mapeamento de interfaces, certo? Por exemplo, esse roteador R1 aqui, ele tem três interfaces, certo? Então, ele mapeia aqui, ó, por exemplo,
Entre a interface 1 e 2, aqui, ó, um pacote que entra na interface 1 e sai na interface 2, tá? Ele está associado a um circuito virtual que chega, que é, é como se fosse a identificação do enlace de comunicação que vem aqui, tá? E um circuito virtual de saída, tá? Então, ele vai fazendo isso, do 1 para o 2, ele faz o mapeamento, do 2 para o 1, do 3 para o 2, do 1 para o 3, ou seja, todas as combinações aqui de pacotes que entram e que saem aqui nesse roteador precisam estar mapeados nesses circuitos virtuais. Então, quando você tem uma rede de circuito virtual, você meio que mapeia todas as rotas possíveis, né? E você já amarra que aqueles pacotes vão passar por aqueles circuitos virtuais. É como se fosse uma espécie de reserva de recursos, né? Então, quando os roteadores eles têm essa capacidade de ficar monitorando essa transferência dos dados e ficar mapeando por onde ele entra, por onde ele sai, ele tem uma garantia muito maior das qualidades de serviços, tá certo? Então, as redes de circuitos virtuais, eles têm esse controle muito maior das conexões. E existe toda um passo a passo que precisa ser feito aqui para essa rede funcionar, né? Esses circuitos virtuais, eles precisam ser estabelecidos, né? Uma vez que eles são estabelecidos, eles têm a parte propriamente dita da transferência de dados, que é só o repasse dos dados, né? E também eles precisam ser encerrados quando aquela transferência acabar, tá? Então, vejam aqui que dois hosts aqui, a camada de rede aqui deles, vai se comunicar, né? Esses circuitos virtuais vão justamente meio que definir essa rota de preferência aqui desses pacotes, mas tem que haver um protocolo de comunicação anterior para fazer a abertura e o fechamento desses circuitos virtuais, tá? Já uma rede de datagramas, né, que é o que o IP faz, ela tem aquele serviço do best effort, né? O modelo de serviço é o de best effort, é o que de menor esforço, né? Melhor esforço. Então, a ideia é que é aquela que eu comentei para vocês, né? A camada de rede, ela vai considerar cada pacote desse como uma unidade independente, né? Uma unidade de informação que é autocontida e que é endereçável, né? Então, aqui você não tem uma reserva de um caminho, de um melhor caminho, né? Esse melhor caminho, ele é decidido de forma dinâmica. Cada roteador desse vai estar rodando o algoritmo de roteamento que vai estar alimentando as tabelas de repasse desses roteadores, né? Então, quando um pacote chega, ele precisa ser processado aqui por esse roteador, né, até a camada de rede, ele verifica qual é o endereço IP de destino, né, ele olha qual é o prefixo desse endereço IP, né, compara isso com uma entrada da sua tabela de repasse e decide por onde encaminhar, né? Então, o pacote que chegou por aqui, né, esse último que chegou, ele foi encaminhado por essa interface de saída aqui, e não por essa de cima e nem por essa de baixo, né? Isso foi fruto aí desse processamento que o roteador fez com o algoritmo de roteamento e a tabela de repasse. Então, aqui mostrando a questão de como você define esses prefixos, né? Só um instantinho.
Aqui é como você define esses prefixos, né? Aqui é como se fosse uma tabela de repasse de um roteador qualquer, né? Ele tem quatro interfaces, a 0, 1, 2, 3, né? E cada interface dessa está associada, por exemplo, com um range de endereços IPs que aquele roteador conhece, tá? Então, esse range aqui, né? Aqui vejam que é um endereço IPv4, né? Tem 32 bits aqui, são 4 octetos que a gente chama. Então, nesse range de endereços IPs aqui, se chegar qualquer pacote IP cujo endereço de destino esteja compreendido nesse range, esse pacote IP vai ser encaminhado para a interface 0 do roteador, tá? Se o pacote IP que chegar, por outro lado, né, tiver um endereço IP de destino que caia nesse range, aí ele encaminha por essa interface, assim por diante, tá? Então vejam que aqui, nesse range aqui, existe uma parte do endereço que se repete. Deixa eu ver aqui, vou até aqui, ó. Essa parte aqui do endereço, ó, que é o que a gente chama de prefixo, ele vai se repetir aqui e aqui. Tá vendo? Ó? Tá igual. E essa outra parte aqui, ó, daqui para cá, tá variando, né? Tudo 0 até tudo 1. Então, essa parte aqui do endereço é como se fosse o endereço das máquinas, né? São várias máquinas que podem ser alocadas nesses endereços IPs aqui. E essa parte aqui, que não se repete, é como se fosse o endereço da rede, da subrede dessas máquinas. Então, se eu pegar esse prefixo aqui, e eu falei para vocês, olha, na tabela de repasse, os roteadores eles estão preocupados com os prefixos dos endereços, eles não querem saber das máquinas, né? Eles querem chegar primeiro naquela rede. Uma vez que eu chego, o pacote chegue naquela rede, aí sim o roteador de borda dele vai se preocupar com as máquinas, né? Mas esse prefixo aqui é justamente o que aparece bem aqui, ó. Então, um pacote IP que chegue, cujo endereço de destino, né, tenha esse prefixo de rede, ele vai ser encaminhado para essa interface, né? E aí ele faz isso com os outros ranges aqui também, ele faz isso, né? Sendo que esse segundo range aqui vai ter um outro prefixo e esse aqui vai ter um outro prefixo. Então veja que os três prefixos aqui eles são diferentes, né? E vão ser encaminhados, os pacotes vão ser encaminhados para interfaces de saída, né? E caso um pacote chegue e não tenha um match com nenhum desses ranges, também ele tem um caso aqui, né, otherwise aqui, que ele encaminha aqui para a interface 3, ok?